Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da HGP. Vamos abordar o desenvolvimento das vias de comunicação e dos meios de transporte. Ora bem, então toda esta regeneração que estamos a viver, este movimento de modernização e desenvolvimento do país, vai-nos falar também, leva-nos também a falar aqui da questão das vias de comunicação e meios de transporte. Então vamos ver. Temos estado a falar então do desenvolvimento da agricultura, da indústria, produzir mais produtos, fazer a agricultura produzir muito mais alimentos e animais para a alimentação, para o consumo das pessoas, mas também reparem que se não houvesse transportes de jeito, também tinha que se desenvolver os transportes e as vias de comunicação para poder levar esses produtos exatamente às pessoas, até às pessoas, para poder vender às pessoas, não é? Digamos, a circulação de produtos é super importante, não só produzi-los, mas também fazer com que eles cheguem às pessoas. E cá está, isso era também super necessário que acontecesse nesta situação. Daí, nós no século XIX vamos ter uma pessoa muito importante, que é o Fontes Pereira de Melo, que vai tomar posse como Ministro das Obras Públicas, não é, como vocês têm no vosso manual, em 1852, Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria. E este homem vai ser o grande impulsionador do desenvolvimento exatamente da rede de transportes em Portugal na altura, das vias de comunicação. Daí até se chama toda esta situação, tudo isto que ele fez, chama-se o fontismo. Fontismo, cá está, é uma palavra que vem de Fontes, Fontes Pereira de Melo, que era o nome dele. E então, vamos ver como é que vai evoluir então a rede de transportes. Vamos aqui então descer um bocadinho a página e temos então aqui como evoluiu a rede de transportes. Ora, a rede ferroviária, e quando falamos em rede ferroviária, estamos a falar do quê? Dos caminhos de ferro, não, os caminhos por onde anda o comboio. Deve ser ferro, ferroviária vem de ferro, linhas de caminho de ferro. Vai então surgir nesta altura em Portugal a primeira viagem de comboio a vapor. Finalmente o comboio aparece em Portugal, o comboio a vapor foi uma viagem engraçada de inauguração, foi uma viagem com um percurso de 36 km entre Lisboa e o Carregado, como fala aí no vosso manual, nesse parágrafo logo aí em baixo. E então vai ocorrer, já não no reinado de Dona Maria II, a coitada dela já tinha morrido, mas do seu filho Dom Pedro V. O Dom Pedro V é que vai ter o privilégio de ser o primeiro rei a andar num comboio. Como vocês também têm aí ao lado aí, no dia 28 de outubro de 1856, cá está, temos aí essa grande viagem que foi a inauguração do comboio. Toda a gente mais importante da altura, da corte, do rei, foram convidados a fazer essa primeira viagem apenas de 36 km de Lisboa até ao Carregado. Ora, no entanto, no final do século, diz aí que depois já existiam, já no final do século XIX, foram-se construindo cada vez mais redes ferroviárias, mais caminhos de ferro, e no final digamos, deste século já haviam 2000 km, vejam bem, de linhas férreas. Aliás, podemos até ver aí na página ao lado, vocês reparem na página em baixo, temos então aí as redes ferroviárias que vão surgindo em Portugal, não é? Entre 1856 e 1869, apenas as que estavam a azul, vejam bem. Depois a vermelho surge em 1870 até 1883 e de 1884 até 1899 a verde. E aí podemos dizer que já podíamos quase viajar por quase todo o país, não é? De norte a sul, através do comboio, o que era uma maravilha. O comboio, volto a dizer, era um meio de transporte que era mais barato, porque podia levar muita gente, cada gente pagava um preço mais barato, podia levar também muita carga, mercadorias, e também conseguia ser mais rápido, não é? Pronto, os cavalos, já sabemos, ainda apesar de se usar bastante os cavalos, aliás, até vamos falar nisso a seguir. No entanto, aí no outro parágrafo do vosso manual fala então que no início da segunda metade do século XIX pode-se encontrar 218 km de estradas macadamizadas. Ora bem, macadamizadas, este não é estranho, mas reparem que tem ali também no vocabulário, está exatamente que é uma estrada que é à base de gravilha, de uma brita, que é umas pedrinhas muito pequeninas, não é? Que eram postas na estrada e depois que passava um cilindro pesado, não é? Sabe, um cilindro que passava para que essas pedras ficassem bem juntinhas e não ficar aquelas estradas de terra, de lama, que no inverno formava-se lama e era difícil passar por elas. Também por ação deste senhor do Fontes Pereira de Melo, que vocês têm aí no manual, vejam bem, tem aí em baixo a figura dele, já havia então à volta de 14.230 km de estradas modernas. Por aí circulavam o quê? As diligências puxadas por cavalos que transportavam passageiros e também algumas mercadorias entre as diversas cidades. A Malaposta foi uma dessas diligências, no fundo era uma espécie de um coche puxado pelos cavalos,
E vocês têm essa imagem da mala posta na página ao lado, vejam bem aí a mala posta, além de transportar pessoas, também entre as cidades, através dessas estradas que vão surgir nesta altura, também levava mercadorias e levava correio, também acabava por servir de correio, levava correspondência de umas terras para as outras. Também, ao nível dos transportes marítimos, vão ser construídos muitos faróis ao longo da costa. Como vocês sabem, os faróis têm a função de avisar os barcos que ali já é terra, porque à noite, como vocês sabem, não há luz, às vezes era dificuldade em ver. Hoje em dia as cidades estão iluminadas, mas na altura a iluminação ainda era uma coisa que não existia. Então à noite nos barcos, para se perceber onde é que acabava o mar e começava a terra, para os barcos não baterem com os seus cascos, havia os faróis para indicar onde é que era a costa. E o Porto de Leixões, exatamente vai ser um porto, como o de Lisboa, o Porto é o sítio onde os barcos atracam, também foi aumentado exatamente para permitir a dinamização do comércio, do transporte das mercadorias e de pessoas através dos barcos. Ora, então, no fim, as consequências económicas e sociais, claro que vão ser muito grandes, porque aí as distâncias tornam-se mais curtas, uma pessoa pode se deslocar mais rapidamente para qualquer sítio, mais barato, mais seguro e mais rápido, Até agora era tudo muito lento. Aqui o comboio, então, principalmente vai ajudar muito neste sentido. E diz aí que, de uma forma engraçada, que as distâncias encurtaram-se, Apesar da distância ser a mesma, mas chega-se lá muito mais depressa do que antigamente. Agora, só por curiosidade, aí no curioso que vocês têm o Fontes Pereira de Melo, diz aí que na primeira metade do século XIX uma viagem, só para vocês terem noção, uma viagem entre Lisboa e o Porto demorava quase 7 dias. Praticamente uma semana. De Lisboa a Algarve, 8 dias e de Lisboa a Bragança 15 dias, vejam bem, para chegar em Bragança. Ora bem, e então hoje em dia todas essas distâncias são encurtadas. Nós sabemos que para ir de Lisboa ao Algarve, em vez de demorarmos 8 dias, podemos demorar 3 horas, entre 3 ou 4 horas. Vejam, reduziu bastante. E então, e de Lisboa ao Porto, hoje fazemos também uma viagem, há uma média de 3 horas, E na altura estamos a falar de uma semana, por isso vocês vejam bem como as coisas evoluíram até o ano em que nós estamos, atual. Pronto, e sabemos então que ele foi um grande ministro das Obras Públicas, nos reinados de Dona Maria, ainda na Dona Maria II, era ele o ministro, depois no Dom Pedro, continuou a ser ele o ministro, o Dom Pedro faleceu e veio o Dom Luís, ou seja, foi o Fontes Pereira de Melo, foi um ministro que viveu muito tempo e ainda conseguiu ser ministro de 3 coroas diferentes, vejam bem. Olha, espero que tenham gostado da aula, vamos tendo as dúvidas também, vejam o vídeo as vezes que forem necessárias e gostei muito de estar convosco. Tchau, até à próxima.